No vasto e glorioso panteão do futebol mundial, a seleção brasileira masculina ostenta uma soberania histórica, tendo superado praticamente todas as grandes potências do planeta. No entanto, há uma única e intrigante exceção na história moderna do esporte. Um rival que, tendo cruzado o caminho do Brasil em múltiplos confrontos, jamais foi derrotado pelos pentacampeões. Esse adversário é a Noruega. Em 4 confrontos ao longo da história, o retrospecto aponta para 2 vitórias norueguesas e 2 empates. Neste domingo, 5 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a equipe brasileira entra em campo diante do seu maior fantasma histórico, com a missão obrigatória de quebrar esse tabu para seguir viva no torneio. O Brasil é a maior potência do futebol mundial, o único pentacampeão do planeta. Mas você sabia que existe uma única seleção no mundo que o Brasil enfrentou várias vezes e nunca conseguiu vencer? Não é a Alemanha, não é a Itália, nem a Argentina. O nosso maior fantasma veste vermelho e vem do frio extremo da Escandinávia. Hoje, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, esse tabu histórico de quase 40 anos pode finalmente ser quebrado. Se você ama futebol e quer ver a nossa seleção fazendo história, já esmaga o botão de se inscrever no canal para não perder nenhum documentário emocionante sobre o nosso futebol. Mas afinal, como começou essa maldição? Vamos ouvir esta história logo após a vinheta. O primeiro capítulo dessa mística escandinava foi escrito em 28 de julho de 1988, em um amistoso internacional disputado sob o verão de Oslo, no Ullevål Stadium, que recebeu 22.609 espectadores. Sob a liderança do técnico Carlos Alberto Silva, o Brasil vivia uma transição de gerações e escalou uma equipe promissora. Os titulares que iniciaram a partida foram Tafarel no gol, uma linha defensiva com Jorginho, Aloísio II, o capitão Ricardo Gomes e Nelzinho. O meio-campo formado por Andrade, Giovani Silva, Valdo e Edumanga, e a dupla de ataque composta por Romário e Edmar. No decorrer do jogo conduzido pelo árbitro escocês George Smith, o comandante brasileiro ainda promoveu as entradas de Luiz Carlos Wink substituindo Nelsinho, Milton Zigundos no lugar de Giovani Silva e Careca II substituindo Edumanga. O duelo revelou a forte imposição física e tática do time escandinavo. Aos 49 minutos de jogo, o atacante Jean-Åge Fjørtoft abriu o placar para os donos da casa. Diante da iminente derrota, o Brasil se lançou ao ataque e encontrou a igualdade somente aos 81 minutos, graças a um cabeceio certeiro de Edmar após receber um passe de cabeça de Ricardo Gomes. O empate em 1-1 foi encarado como um tropeço corriqueiro de uma equipe em formação, mas continha o presságio de uma das escritas mais incômodas do futebol. Quase uma década se passou até o reencontro em 30 de maio de 1997, novamente no Ullevål Stadium, diante de 21.799 torcedores. O Brasil, agora ostentando o título de tetracampeão mundial, conquistado em 1994, vinha embalado por uma assombrosa sequência de 42 meses de invencibilidade sob o comando de Mário Jorge Lobo Zagallo. Para o amistoso apitado pelo inglês Stephen Lodge, o treinador mandou a campo uma das formações mais estelares da história do futebol brasileiro. Tafarel, Cafu, Célio Silva, Márcio Santos e Roberto Carlos, Mauro Silva, o capitão Dunga, Djalminha, Leonardo, Ronaldo Fenômeno e Romário. Durante o confronto, o Brasil utilizou suas opções de banco, com César Sampaio substituindo Mauro Silva, Donizete no lugar de Djalminha e Edmundo na vaga de Romário. Apesar do favoritismo inquestionável da constelação brasileira, a Noruega impôs uma das derrotas mais inesperadas daquela era, vencendo por um categórico 4-2. Peter Ruud abriu o placar logo aos 9 minutos. O meia Djalminha ainda igualou o marcador aos 20 minutos, mas a noite estava reservada para o atacante de 1,93 m, Tore André Flo. O grandioso camisa 9 destroçou a linha defensiva brasileira ao balançar as redes 2 vezes aos 18 e aos 43 minutos, o que lhe rendeu o apelido internacional de Flonaldo, em alusão ao próprio fenômeno brasileiro. No segundo tempo, Romário descontou aos 66 minutos, mas Egil Estenstad sepultou qualquer reação brasileira ao selar o placar aos 76 minutos.
A invencibilidade brasileira ruiu diante do gelo escandinavo, provando que a Noruega não era um mero acidente de percurso. O ápice dramático do tabu ocorreu no maior palco do esporte mundial. Em 23 de junho de 1998, no Estádio Velodrome, em Marselha, diante de 57 mil torcedores, as duas seleções se enfrentaram pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo da França. O Brasil de Zagallo já havia carimbado a classificação e a liderança do Grupo A, mas mandou a campo força máxima para evitar surpresas. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Gonçalves e Roberto Carlos, Dunga, Leonardo, Rivaldo e Denilson, Bebeto e Ronaldo Fenômeno. De forma surpreendente para a intensidade física do jogo, Zagallo optou por não realizar nenhuma substituição ao longo da partida. O confronto seguiu um roteiro de extrema tensão. Aos 78 minutos, após cruzamento preciso de Denilson, Bebeto cabeceou para as redes, abrindo o placar para a amarelinha. Com o triunfo parcial, a primeira vitória brasileira sobre os nórdicos parecia selada. No entanto, o futebol reservou um dos desfechos mais inacreditáveis da história das Copas em apenas 7 minutos. Aos 83 minutos, Tori André Flo superou a marcação brasileira e chutou cruzado para empatar o jogo. Aos 89 minutos, o árbitro norte-americano Sfandiar Baharmast assinalou um pênalti a favor da Noruega por puxão de Júnior Baiano em Flo dentro da área. Em tempo real, a decisão gerou enorme polêmica e revolta, pois a falta parecia invisível aos olhos do público. Ketil Rekdal converteu a cobrança com frieza, virando o placar para 2-1 e garantindo a classificação histórica da Noruega para as oitavas de final. 2 dias depois, imagens de uma TV sueca provaram de forma irrefutável que Júnior Baiano de fato havia agarrado a camisa de Flo por trás, absolvendo o árbitro, mas eternizando a noite de Marselha como um dos grandes traumas do futebol nacional. O quarto e último encontro aconteceu no dia 16 de agosto de 2006, novamente no Leval Stadium de Oslo, sob a arbitragem do escocês Stuart Dougal. O amistoso internacional carregava uma atmosfera de recomeço. Era o primeiro compromisso do Brasil após a eliminação na Copa do Mundo da Alemanha e marcava a estreia absoluta de Dunga no comando técnico da seleção brasileira. A escalação inicial enviada a campo por Dunga contava com Gomes, Cicinho, Lúcio, Juan e Gilberto Silva, Edmilson, Elano e Daniel Carvalho, Robinho e Fred. Ao longo do jogo, o técnico testou suas opções promovendo as entradas de Maicon no lugar de Cicinho, Alex na vaga de Juan, Dudu Cearense substituindo Edmilson, Júlio Baptista no lugar de Elano e Wagner Love substituindo Daniel Carvalho. A escrita defensiva norueguesa voltou a incomodar. Aos 51 minutos de jogo, o meia Morten Gamst Pedersen cobrou falta direta e colocou a Noruega à frente no placar. Coube ao estreante Daniel Carvalho, aos 62 minutos, balançar as redes escandinavas para salvar o Brasil da derrota e definir o placar em 1-1. Mais uma vez, o apito final consagrou a solidez tática norueguesa diante do talento individual brasileiro. O grande segredo desse tabu nunca foi apenas sorte. A Noruega sempre soube anular o talento brasileiro com uma força física avassaladora e um sistema defensivo extremamente disciplinado. O atacante Tori André Flo, o verdadeiro pesadelo do Brasil nos anos 90, simboliza isso perfeitamente. Ele foi o carrasco que marcou gols e desestabilizou mentalmente zagueiros lendários como Júnior Baiano e Márcio Santos. 20 anos se passaram desde o último duelo. Hoje, 5 de julho de 2026, as duas nações voltam a se encontrar no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um duelo eliminatório de oitavas de final de Copa do Mundo. Sob a tutela tática do italiano Carlo Ancelotti, a seleção brasileira tem a oportunidade derradeira de rasgar este roteiro de insucessos e exorcizar o fantasma escandinavo. O desafio, contudo, exige superação. Com a ausência confirmada do meia Lucas Paquetá por lesão, Ancelotti se vê obrigado a mexer na estrutura tática da equipe, decidindo entre a velocidade vertical de Gabriel Martinelli ou o equilíbrio estrutural oferecido por Danilo Santos no meio-campo. A atual geração, comandada por nomes como Vinícius Júnior, carrega em suas chuteiras a responsabilidade histórica de romper uma barreira que as lendas do passado não conseguiram derrubar. Vencer hoje não significa apenas avançar às quartas de final rumo à glória mundial,
mas encerrar de vez a mística do tabu e reescrever a história do confronto entre a camisa amarela e o gelo do norte. Será que hoje a seleção quebra esse tabu histórico com o Ancelotti? Ou a maldição norueguesa vai continuar na Copa de 2026? Comente aqui embaixo o seu palpite para o placar do jogo de hoje. Quero ver quem vai acertar. É o momento da verdade. O peso de quase 40 anos de história está nas chuteiras dessa nova geração de craques. O MetLife Stadium será o palco onde os gigantes se enfrentam. Não há amanhã. É vencer para quebrar a maldição ou cair diante do nosso maior carrasco. A história está escrita, mas hoje o Brasil tem a chance de reescrever o destino. Não se esqueça de deixar o seu comentário com seu palpite para o jogo de hoje. E se você quer continuar descobrindo os maiores segredos e histórias do futebol mundial, clique no próximo vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Nos vemos lá.